resgatado do reino das trevas. Dedicado a Satanás antes de nascer, ele foi arrancado das garras do mal por Jesus. Gabriel Guilherme Estevão. Agradecimentos. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por sua maravilhosa graça infinita, manifestada em meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, que me livrou da escravidão do pecado, me tirou do poço de lama da iniquidade, libertou-me do vazio existencial da minha vida inútil e sem sentido, livrou-me das concupiscências ou paixões da minha carne, resgatou-me das mãos de Satanás e dos seus espíritos ministradores, assim como do poder das sociedades secretas de nosso mundo tenebroso e escuro. Deu-me a verdadeira liberdade pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário e pela sua ressurreição, tornando-se meu advogado de defesa diante do acusador, Satanás. Em segundo lugar, agradeço ao amado Dr. Carlos Sampaio, o servo incansável que se compadece de todos os servos do Senhor, sem acepção de pessoas, e que tornou este livro uma realidade, além de se tornar um pai adotivo para mim. Agradeço à amada família de Antônio Domingos de Esso, por cuidar de mim como um filho de sangue. Agradeço a minha querida mãe, a senhora Joana Gabriel Alberto, pelo amor e a atenção que me dispensa. Agradeço ao meu amado irmão sanguíneo Carlos Guilherme, pela força e coragem que sempre me deu. Agradeço a todos, como Bem-vindo Hilário Ventura, Inocêncio Francisco Teresa, Adilson Jacinto, Isaías Martins, Albértico Domingos Ussuli, Cláudio Letão, Anabela de Jesus, Fernando Moraes, Fátima de Brito, Maurício Gabriel Ussi e Fernando Ungolo. Agradeço a todos os meus amados irmãos e amados amigos que, de maneira direta ou indireta, ajudaram-me a tornar este livro uma realidade. Graças lhe dou, Senhor meu Deus Altíssimo, pelo seu amor eterno e pela sua amorável benignidade, ao ter me atraído para seu redil amoroso, por meio do seu amado Filho Jesus Cristo, meu Senhor e meu Salvador pessoal. Introdução. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Efésios 6:12. O conflito cósmico entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás, e entre os seguidores de Cristo, crentes e cristãos fiéis a Jesus Cristo, e os seguidores de Satanás, crentes de quaisquer teorias fundadas no sistema de crenças ou convicções fundadas em mitos SCFM, aquele que se faz de Deus. É um conflito jurídico e não um conflito de poderes ou demonstração de forças, como a mídia e o sistema de informação ensinam. Jesus Cristo é o advogado de defesa e salvador dos filhos dos homens, e Satanás é o advogado de acusação e destruidor dos seres humanos. Satanás é um grande anjo muito poderoso, e seus aliados anjos caídos também são muito poderosos, mas todos eles juntos não têm força nem poder para lutar com o Criador, o Deus Altíssimo. Satanás, o grande anjo caído, e seus espíritos ministradores lutam contra o caráter de Deus. Yahvé faz-se pequeno, mas muito pequeno mesmo, para não usar seu poder divino a fim de mostrar ao universo que o reino dele não é de violência, não é de obrigação, e que ele não governa forçando a vontade, mas que governa por amor e justiça. Só amor desperta amor, só justiça desperta justiça. Por isso é que ele diz ao universo todo, não é por força nem por violência ou por obrigação, mas pelo meu amor e pela minha justiça. Desde o princípio ou desde que o ser humano caiu em pecado e tornou-se escravo voluntário de Satanás e dos espíritos ministradores caídos, Deus usou métodos e meios, o santuário, Êxodo 25:8, Salmo 77:13, João 14:6, para mostrar o caminho da salvação, o caminho do escape. E continua a usar os mesmos métodos e meios de amor, justiça, misericórdia e liberdade para salvar o ser humano do pecado, da morte eterna e das garras ou das armadilhas de Satanás e dos maus espíritos ministradores. Deus usa seres humanos como instrumentos de justiça e como canais do seu amor e de suas virtudes, a fim de testemunharem do caráter de um Pai amoroso, justo, misericordioso, bondoso, que só quer o bem das pessoas, e isso é a obra coroadora de toda a sua criação. Deus usa esses instrumentos para atrair os seres humanos caídos no pecado para suas mãos amorosas e seus cuidados paternais. Por outro lado, estão também Satanás e os anjos caídos trabalhando arduamente para a perdição e destruição dos seres humanos. Inverteram os métodos e meios do Deus Altíssimo, como instrumentos de injustiça, violência, e forçando a vontade, usando também pessoas como canais, médiuns, de sua vontade para a maldade a fim de atrair outros seres humanos para amarem e crueldade, ao pecado e serem escravos dele, para a condenação à morte eterna, a fim de rejeitarem a graça de Deus Pai através de Jesus Cristo. Com a finalidade de amar o mal como bem e de chamar trevas, más obras, de luz, boas obras, cegando, assim, o entendimento, o discernimento lógico, a razão para que vendo não enxerguem e ouvindo não entendam a verdade absoluta que salva. A mente humana é o campo de batalha nesse conflito mais mortífero jamais travado em nosso pequeno planeta Terra.
Jesus Cristo, o advogado de defesa, procura controlar a mente humana usando métodos e meios amorosos, justos, verdadeiros, bondosos, misericordiosos, respeitando o livre-arbítrio, poder de escolha, do ser racional, para que o homem alcance a plenitude das capacidades que ele próprio colocou nele. Satanás, o acusador, junto dos seus aliados caídos, por outro lado, usa métodos e meios injustos, maldosos, violentos, forçosos, sem misericórdia, obrigatórios, mas respeitando o livre-arbítrio do ser racional para tentar manter o controle da mente do ser humano e torná-lo escravo dos prazeres deste mundo, de forma consciente e inconsciente. Mas por que essa informação é tão secreta e se deseja a morte daquele que quer divulgá-la? Porque é aqui onde estão os métodos e os meios que Satanás e seus anjos auxiliares utilizam para controlar a mente dos seres humanos, sem que seu envolvimento seja reconhecido por eles, que são canais de sua vontade. Satanás é um obreiro mestre, um especialista em controlar mentes. Foi exatamente esse mesmo método que ele utilizou no céu para persuadir os que agora são seus aliados, e utilizou também no início da história deste mundo, valendo-se de uma serpente como médium para enganar Eva, a primeira mulher. Satanás sabe que Deus não pode forçar a vontade livre do ser humano, nem ele tem o poder de forçar a vontade humana racional e livre para aceitá-lo. Por isso é que usa os mesmos métodos e meios para persuadir o ser humano racional e livre para escravizá-lo. Há milhares de anos que Satanás, o grande psicólogo, e seus anjos trabalham mediante o uso de seus métodos e meios a fim de controlar a mente humana enganadora, e uni-la com sua própria mente de forma astuciosa de modo que estão sendo conduzidos por ele segundo a vontade dele. O inimigo do ser humano, o grande enganador, espera confundir a mente de homens e mulheres de forma tão sutil que nenhuma outra voz, a não ser a dele, seja ouvida. Deus Altíssimo colocou no mais alto nível da mente sua mais preciosa dádiva, a vontade livre, livre-arbítrio, o motor da personalidade humana, a faculdade de decidir, de escolher. Nossa vontade é a fonte de todas as ações, e isso eu aprendi desde a meninice. Aprendi que só teremos o controle da vontade se não deixarmos de dar atenção à voz do Deus Altíssimo, Criador e mantenedor do universo. Estou convicto de que a vida é feita de escolhas, e toda escolha implica em perdas e ganhos. Deus dá a todo ser humano a oportunidade para escolher, nesta vida e neste mundo, aceitar o Criador e mantenedor do universo ou não aceitá-lo como Criador e mantenedor do universo. Escolher amor ou ódio, bem ou mal, justiça ou injustiça, verdade ou mentira, perder ou ganhar, a morte eterna ou a vida eterna, crer na sua existência ou não crer. Creia ou não, caro leitor, você escolheu trilhar um caminho na vida, de Deus Yahvé ou de Satanás. Este livro relata minha pequena história de vida. Nasci sem opção de escolha, porque meu caminho e meu destino já estavam traçados. Antes que eu me tornasse um campeão da vida, antes de respirar o ar poluído deste mundo mau, já tinham escolhido e projetado minha vida, escolhido como tudo tinha que ser. Não me foi dada a liberdade de escolha nem o privilégio de pensar por mim mesmo, como qualquer outra pessoa que vem ao mundo. Como ninguém pediu para nascer em determinada família, assim também eu não pedi para nascer na família em que nasci. Minha família é da tribo dos Bakongo, a mais respeitada e temida de Angola, que tem o feitiço e as magias negra e branca como parte da cultura. Quando eu nasci, não tinha outro caminho a percorrer a não ser o caminho traçado por eles, meus antepassados. Nasci para ser um pequeno demônio em pessoa. Eu tinha sido consagrado para ser um instrumento de injustiça, de violência, crueldade, maldade e canal, médium, dos maus espíritos. Fui educado pelos anjos caídos, longe dos meus pais biológicos, longe das pessoas normais, sem afeto natural nem remorso. Fui ensinado a ver o ser humano como um instrumento de sacrifício, morte, e ver a mulher como objeto sexual. Eles me tornaram um ser humano anormal. Passei a viver na dimensão espiritual para conviver com eles 24 horas por dia, nada menos do que isso. Era totalmente controlado pelos espíritos caídos. Eu era possuído por eles para não ter vontade livre, para não ter o privilégio de exercer meu livre-arbítrio, meu poder de escolher. Fui ensinado a chamar Lúcifer Satã de meu pai querido, e também chamar um espírito mestre que me assistia de Asbad, que significa semelhante ao mal, e fazer dos demônios meus melhores amigos. Com os espíritos caídos aprendi a arte da persuasão mental e espiritual, o hipnotismo para criar na pessoa o êxtase mental ou a fantasia espiritual, o transe mental ou emocional, a arte do exorcismo espiritual para manipular os mortos-vivos, pessoas que não têm Jesus Cristo como Senhor da vida e Salvador pessoal, a arte da magia branca e da magia negra. Ensinaram-me que a melhor forma de escravizar o ser humano é pô-lo em guerra com seu semelhante por meio das suas convicções religiosas, culturais, filosóficas, políticas, econômicas, científicas e tecnológicas.
E que o medo do coração natural e a falta de fé em um Deus vivo que salva são a maior fraqueza do homem. Fui instruído para que nunca ensinasse a verdade absoluta a nenhum morto-vivo, porque a verdade absoluta era nosso maior inimigo. Tinha que ensinar somente a verdade relativa, pois, caso contrário, perderia o poder e os privilégios que tinha, e deixaria o mundo dos vivos, morreria. Com a finalidade de realizar a vontade de um ser supremo, o príncipe da luz e soberano Lúcifer, eu tinha sido escolhido pelo próprio para ser iluminado com sua sabedoria e fazer parte no conselho dos sábios de Sião. Lúcifer é considerado o grande príncipe da luz, a fonte de toda a luz e sabedoria, o portador da verdadeira luz, o verdadeiro Filho de Deus. Assim ele é chamado pelos crentes satânicos. Saiba que todos os atributos que os cristãos relacionam a Jesus Cristo, os crentes satânicos atribuem a Lúcifer. Nasci e cresci sob os cuidados dos anjos caídos, como já disse. Fui educado e alimentado por eles. Fui ensinado a me considerar um Deus, e por isso tinha que viver de maneira diferente. Uma vida diferente da que os escravos, os mortos-vivos, vivem, pois eles não têm noção da existência de anjos governantes deste mundo e não têm Jesus Cristo como Senhor da vida e Salvador pessoal deles. Os espíritos exerciam sua vontade sobre mim e me mostravam a diferença entre uma pessoa normal e a escrava e sem noção da existência do mundo espiritual, forças espirituais. Este não é um filme de terror feito por Hollywood, mas um testemunho real e vivido por mim mesmo. Sei muito bem que a fama e o dinheiro têm um preço muito alto, porque eu mesmo testemunhei pessoas que venderam a alma em troca de fama e dinheiro, e nunca mais tornaram a ser como antes. Ao contrário, tornaram-se poço de tristeza, cheias de traumas emocionais sem fim, fazendo-se escravas dos prazeres que aumentam o vazio existencial. As alegrias e o entusiasmo que tinham antes de fazer os pactos, acordos, de vender a alma a Satanás, aos espíritos e aos agentes ativos do sistema fechado, e usufruírem os prazeres que recebiam em troca, desapareciam, tornando-as mais tristes, mais miseráveis, sem vontade livre. O mundo de quem se vende ao diabo e aos seus anjos, para nunca mais voltar a tê-la de volta, na verdade, é terrível, e o mais infeliz caminho a ser percorrido. A vida perde o sentido real e o coração torna-se um poço de tristeza, trauma e miséria. Os que ainda servem a esse sistema são testemunhas vivas do que eu falo e escrevo. Conheci Satanás pessoalmente, porque ele me visitava algumas vezes no ano, sendo que fui ensinado a chamá-lo de meu pai amado. Convivi com seus anjos mestres, os anjos mensageiros, ministradores daqueles que, se não se arrependerem, terão a morte eterna. Ele é o ser mais infeliz no universo, e ele vende a infelicidade dele aos sonhadores, que sonham ter riquezas e fama neste mundo tenebroso e frio. Não conheci nenhum ser feliz entre os que fazem parte desse sistema. Sei que é impossível ao ser humano por si mesmo sair desse meio e desse sistema fechado. Sei que eles matam sem piedade os que tentam escapar das suas mãos. A não ser que haja o auxílio, intervenção, de um poder superior, maior que eles todos juntos, ninguém escapa das garras do mal. Sou testemunha viva de que muitas pessoas que tentaram sair por si mesmas foram mortas cruelmente pelo sistema do mal, porque elas não tinham nenhum auxílio do poder superior. E os que saíam com intervenção do poder superior, alguns viviam para testemunhar aos outros, e outros eram mortos pela permissão do poder superior. Satanás e seus anjos não se importam com o nível ou com a categoria social a que você pertence. Pois eles sabem muito bem que todo ser humano, fiel e submisso às suas ordens, é um escravo, um canal a ser usado pelos espíritos por determinado tempo, para a realização de suas vontades, e depois é descartado como lixo, pois não serve mais para o sistema fechado. Dou graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Rei dos Reis, que me livrou das mãos deles, tirando-me de um poço de lama. E deu-me o privilégio de conhecê-lo pessoalmente. Foi-me dada a bênção de conhecer pessoalmente aquele a quem os cristãos adoram, sobre o qual eu tinha sido instruído de que era o nosso maior e pior inimigo. Mas a realidade que eu vi e testemunhei nele não combina com os ensinos que tive. Eu vi que ele é um ser inigualável e incomparável, tão humilde e manso, tão amoroso e cortês, com uma voz tão suave que não há igual em nenhuma criatura neste mundo. Sua beleza de caráter e sua excelsa presença trouxeram-me uma paz qual nunca tivera em toda a minha existência. Esse encontro trouxe-me o sentido completo da minha existência humana. Deu-me vida, mas vida em abundância, no sentido de uma vida com muita qualidade e cheia de paz interior e alegria de espírito. De uma vida sem sentido e vazia, e sem propósito, para uma vida com sentido completo e com propósito cheio de paz e verdadeira alegria que não depende de prazeres nem de feitos deste mundo, que não depende das circunstâncias que a vida impõe, de ter ou não ter. João 10:10, 14:27. Transformou-me para ser testemunha do seu amor e cuidado, ser um instrumento de justiça e um canal do seu amor, a fim de revelar seu amoroso caráter ao mundo tenebroso.
Minha existência até agora é uma prova do grandioso amor de Jesus e de sua maravilhosa graça e cuidado. E eu, de maneira voluntária, escolhi amá-lo também porque ele me amou primeiro. Ele provou que me ama com um amor eterno e atraiu-me com sua amorável bondade. Este livro, em forma de testemunho, é especialmente para você que um dia conviveu comigo e fomos usados como canais de maldade e injustiça para a destruição da raça humana. Fomos enganados, fizeram-nos crer que éramos deuses. O mesmo Jesus Cristo que me salvou e deu-me o poder de ser filho de Deus, e herdeiro das promessas para a vida eterna, tem o poder de libertar você também. Aquele sobre o qual fomos ensinados a nunca pronunciar o nome é o mesmo que morreu numa cruz, derramando sangue para nos resgatar da escravidão do pecado e do vazio do coração. Ele é quem dá sentido completo à vida de todos os seres criados com raciocínio. Nesta história ocultei o nome de algumas pessoas que são personalidades influentes e famosas, como magnatas, chefes de Estado, governadores, músicos, atores de grande fama, modelos, mágicos, padres e pastores de sucesso no mundo real, cientistas, médicos de renome, e outros que ainda vivem e continuam a trabalhar como príncipes em suas esferas de ação neste mundo tenebroso e oculto. Não é pelo medo da morte, mas para que você não os veja como inimigos, e sim como pessoas que necessitam de suas orações. Eu sou fruto de orações de crentes e cristãos fiéis. Neste grande conflito cósmico entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás, há regras a serem seguidas, pois este conflito é jurídico. Jesus Cristo é o advogado de defesa dos filhos dos homens, e Satanás o advogado de acusação. Crer ou não crer nisso, demonstrar sua aceitação ou negação não vai mudar nada, continuará a ser um fato real. Sua oração a Deus, por intermédio do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pode salvar muitos deles. Escrevo minha história para ajudar as pessoas que estão neste mundo como agentes passivos, que não sabem de forma consciente que são usadas pelos espíritos caídos, e agentes ativos, que sabem de forma consciente que são canais ou médiuns dos espíritos caídos. Pessoas que não sabem que estão sendo enganadas. Sei que minha vida corre risco de morte, mas eu sei em quem, Jesus Cristo, eu creio, e eu sei que o meu Redentor, Jesus Cristo, vive e com ele eu viverei.